Olha, eu quero falar sobre um assunto muito importante que é o caso de Celso Daniel. Tá chamando a atenção de novo, tá? Ele foi ex-prefeito de Santo André. Ele permanece um dos maiores enigmas da história recente do Brasil, né? Cercado por uma trama de mistérios, suspeitas. A investigação oficial, que deveria ter trazido clareza e respostas, parece ter deixado mais dúvidas do que certezas, alimentando teorias de encobrimento e manipulação. Eu vou falar sobre isso com você agora. Você me acompanha de onde? Qual região do país você está aí comigo na sintonia? Diz aí, tá? Pessoal, existem várias lacunas abertas e eu vou falar sobre essas com vocês hoje aqui no Endireita Brasil, tá? Desde o início, a investigação ela foi marcada por uma aparente negligência em explorar todas as possíveis motivações do crime, né? Celso Daniel ele era uma figura pública e política de destaque, envolvidas em questões sensíveis como o financiamento de campanhas e o combate à corrupção dentro do partido, viu, gente? Eu quero te trazer aqui os artigos jornalísticos daqui a pouco, mas, no entanto, essas linhas de investigação foram curiosamente negligenciadas ou abandonadas, deixando uma sensação inquietante de que algo muito maior e pior estava sendo deliberadamente encoberto, viu? Eu vou falar sobre isso com você hoje aqui. Seja bem-vindo, você já deixa um like, um gostei, um joinha para que o vídeo possa chegar em quem precisa saber, tá? Antes de trazer os artigos aqui, eu quero já deixar aqui meu agradecimento pela tua participação e te dizer que um dos aspectos mais chocantes no caso foi a morte misteriosa de várias testemunhas, pelo menos 7, que tinham informações cruciais, né? Essas mortes ocorridas em circunstâncias muito estranhas e que nunca totalmente foram esclarecidas, parecem seguir um modus operandi, um padrão perturbador de eliminações de provas vivas. A ausência de uma proteção eficaz para essas pessoas e a falta de uma investigação profunda sobre suas mortes levantaram sérias dúvidas sobre o comprometimento das autoridades em buscar a verdade, tá? Então seja muito bem-vindo. Vamos dar uma olhada agora aqui no que tem hoje nos jornais, né? Para você que me acompanha, né? Tem aqui essa notícia da UOL, né? O que se sabe sobre o caso Celso Daniel, né? O assassinato do ex-prefeito de Santo André, ele aconteceu há mais de 22 anos e tem sido um assunto recorrente na internet. Vê se tem alguma coincidência com os dias de hoje. Foi em 2022 essa reportagem aqui, olha só. O assassinato do ex-prefeito de Santo André, do Celso Daniel, aconteceu há mais de 22 anos, mas tem sido um assunto recorrente, sobretudo em períodos eleitorais. E você bem sabe que nós estamos num período político, onde a direita do Brasil está se estabelecendo cada vez mais forte nos municípios e a esquerda do Brasil se enfraquecendo. Certo ou não? Diz aí tua opinião, tá? As apurações foram feitas pela promotoria e pelo menos 6 pessoas foram condenadas pelo assassinato. Tá aí tudo bem. Era o destino normal, é um artigo aqui da UOL, né? Mas aí, gente, é o seguinte, vem uma bela surpresa aí para quem achou que não já tinha visto de tudo nesse caso. Ó. Dá uma olhada aí. Tá enxergando bem aí? Me ouve bem? Chega bem também? A surpresa, gente, já tá aí, ó, tá? O professor Bruno Daniel e a ex-vereadora Beth Sirac, do PT, durante anúncio de aliança para a disputa da prefeitura de Santo André. Então, a família de Celso Daniel manifesta publicamente um apoio ao PT, depois de 22 anos, gente. O professor universitário Bruno Daniel do PSOL, irmão mais novo do ex-prefeito Celso Daniel, aí ele vai falando no artigo, mas uma das coisas que ele fala e fica muito claro, é que ele quer seguir a mesma linha populista do irmão. E o irmão Celso Daniel foi um dos fundadores do PT em 1980, tá? Um dos seus principais expoentes na época, além de prefeito de Santo André entre 97 e 2002, quando ele foi sequestrado e morto a tiros, e o seu corpo foi encontrado em Juquitiba, na Grande São Paulo, né? Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, vê aqui o documentário completo, tem mais de 20 vídeos aqui no canal. Eu quero falar sobre hoje, a atualização do segundo semestre de 2024, tá?
a investigação da Polícia Civil e do Ministério Público concluíram que ele foi vítima de uma quadrilha de criminosos, pelo menos 6, que atuava na zona sul de São Paulo, que não tem ligação nenhuma com o Lula, não foi queima de arquivo após o problema da corrupção que aconteceu, né? E muita coisa ficou em aberto nesse caso. Chama atenção, né? O que você acha? O político Celso Daniel, em campanha para a prefeitura de Santo André, né? Aí uma foto dele na época aí, né? Isso chama atenção, chama a minha atenção, chama a tua, visto que nós estamos novamente num período político e na defesa, nos argumentos de Celso Daniel, da família, é que não era meramente motivo político, não, tá? É porque aquela quadrilha estava naquele local da cidade naquele momento. Qual que é a tua opinião? Me diz aí. Olha, gente, o que mais perturba nessa história inteira, que um dos aspectos mais chocantes do caso, é a morte misteriosa dessas várias pessoas. E quando precisava fazer a perícia adequadamente, né, na versão oficial, apresentou que não estava completa essa perícia. Apresentou o assassinato de Celso Daniel como resultado de um sequestro comum, que parece insultar a inteligência pública das pessoas, né? Dada a complexidade da vida política e as tensões internas que o Celso Daniel enfrentava, é difícil a gente entender e acreditar que seu assassinato tenha sido apenas uma tragédia aleatória, né, gente? A insistência nessa narrativa simplista sugere que houve uma tentativa deliberada de desviar a atenção do público e encobrir as verdadeiras motivações do crime. Essa é a verdade. Quero saber a tua opinião, põe aqui agora, tá? Respeito a decisão da justiça, mas eu acredito que esse caso não está encerrado. O caso do Celso Daniel é um reflexo sombrio de um sistema judicial que a gente pode ver agora no caso de Adélio Bispo, que está esperando para ser transferido. Ele está há 6 anos no presídio de Campo Grande, com problema psiquiátrico no local que não é tão correto, precisa ser transferido para o interior de Minas Gerais. A terceira comarca, a vara de Minas Gerais, assim que fala, né? A vara de Minas Gerais diz que não tem vaga para ele e o pessoal da justiça diz que não pode arriscar a vida dele. Entende como que isso precisa melhorar? Isso é no caso do Adélio Bispo, né? Então, ao invés de servir a justiça, no caso do Celso Daniel, pode ter sido utilizado para proteger interesses ocultos, né? É o que a grande imprensa muitas vezes noticia, né? A condução duvidosa das investigações, as mortes inexplicadas de testemunhas e a narrativa oficial questionável, gente, coloca em xeque a credibilidade das instituições responsáveis por garantir a verdade à sociedade brasileira e continua a se perguntar se alguma vez conhecerá a verdade completa, né, sobre o que realmente aconteceu no caso de Celso Daniel, viu, gente? Essa condução duvidosa, tá, nas investigações, as mortes inexplicadas de testemunhas e a narrativa oficial questionável coloca em xeque a credibilidade das instituições responsáveis por garantir a verdade, que é a justiça. A gente viu mais de uma vez isso acontecer nos últimos anos, né? Principalmente depois da posse do Luiz Inácio Lula da Silva. Quanto questionamento, né? Gente, a sociedade brasileira continua a se perguntar se alguma vez conhecerá a verdade e se essa verdade será completa para saber realmente o que aconteceu, né? Todos esses pontos revelam um cenário de mistério e desconfiança que até hoje paira sobre o caso do Celso Daniel, gente. A sensação de que as respostas foram enterradas junto com as vítimas é um lembrete perturbador que foi enterrado junto com elas, tá? A justiça, em muitos casos, é uma promessa que não está sendo cumprida, gente, tá? Então era isso que eu queria trazer aqui. Quero saber, vamos continuar nossa discussão aqui, vamos conversando, tá? Obrigado pela sua participação e até a próxima.